tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje finalmente chegou o momento da gente falar de um dos filmes mais aguardados de 2024, pelo menos eu tava esperando muito por esse filme, que é Divertidamente 2, um filme maravilhoso da Pixar, e inclusive é um filme que já atingiu $1 bilhão ao redor do mundo todo e realmente tem motivos pra isso. Então vamos comentar sobre Divertidamente no vídeo de hoje. Filme então com as nossas queridas emoções, a Riley já tá com 13 anos, então ela já tá aí na adolescência, e com a adolescência, né, com um novo capítulo se iniciando, também vem novos desafios, e nesses novos desafios a Riley vai ter que começar a lidar com novos sentimentos. E agora então vai chegar o tédio, a vergonha, a inveja e principalmente a ansiedade nessa fase da adolescência da Riley, e não só ela vai ter que começar a aprender a lidar com esses sentimentos, com essas emoções, assim como as outras emoções que já vivem na cabeça da Riley, né? A alegria, a tristeza, a raiva, nojinho e medo, que vão ter que saber ali como que lida com todos esses sentimentos novos e principalmente com a ansiedade. Caso você ainda não tenha assistido ao filme e já te visto aqui no vídeo de hoje, nós teremos spoilers sobre Divertidamente 2, porque como eu falei pra vocês, gente, ele tá sendo um filme assim muito falado, é um filme que tá batendo recordes de bilheteria no Brasil e também ao redor do mundo e tem motivos pra isso. Então a gente precisa falar sobre Divertidamente 2. Então qualquer coisa você vai lá, assiste o filme que vale muito a pena e depois você volta aqui pra comentar comigo sobre o filme. A minha expectativa pra esse filme estava altíssima, estava muito hypada para Divertidamente 2 e simplesmente a Pixar não me decepcionou. Eu sei que vocês querem falar logo e quer que eu fale logo daquela que eu acho que é a mais que o povo tava mais querendo ver, sabe? Que é a nossa querida Ansiedade. Mas antes de falar dela, eu quero falar sobre os outros personagens, já que a Ansiedade realmente rouba o protagonismo aqui de todo mundo, né? Ela que é a nossa grande protagonista, mas segura a sua ansiedade um pouquinho e vamos falar sobre as outras emoções. Vamos começar primeiramente então falando sobre a alegria, e eu gostei muito que nesse segundo filme eles mantiveram e a gente vê que realmente teve uma evolução da personagem, que no filme anterior a gente teve a alegria aprendendo que ela não era o centro das emoções da Riley, né? Vamos falar assim. Eu acho que a alegria de fato é quem manda ali, né, em todo mundo, que a gente vê que ela que é a chefe, ela que é meio que a capitã das emoções de todo mundo, mas eu vou chegar, no final a gente vai chegar no porquê que eu tenho essa opinião. Porém, a gente tem no primeiro filme a alegria aprendendo que todas as outras emoções são tão importantes quanto a alegria, assim como a tristeza. A tristeza também é uma emoção muito importante para Riley, e a tristeza que às vezes não, grande parte das vezes, faz as pessoas se aproximarem para deixar outra pessoa feliz e aquela pessoa poder sentir alegria novamente. Então tem todo um aprendizado da alegria no primeiro filme que a gente vê que realmente teve nesse segundo, tanto que quando começa aqui o segundo, que a gente vai ver as emoções pela primeira vez nesse segundo filme, a gente tem até a alegria fazendo uma apresentação de cada uma das emoções, né? Ficando super contente quando ela chama a tristeza. Gosto, inclusive, da amizade das duas, que dá pra ver que elas criaram uma relação, né? Tanto que tem o momento lá em que a alegria vai levar as memórias pra parte de convicções da Riley, e ela olha e fala pra tristeza que a única que não desceu lá ainda foi ela, e ela quer muito que ela conheça essa nova parte da Riley, né? E essa outra parte que faz a Riley quem a Riley é. Então a gente vê que tudo isso foi mantido ali na alegria, e gente, é simplesmente assim. A alegria tem cada fala, cada diálogo aqui dentro desse segundo filme de Divertidamente, que é simplesmente de cortar o nosso coração, de quebrar a gente, mas eu vou chegar nesse pedaço, tá? Porque isso envolve muito também as ações da ansiedade dentro do filme, então por isso que eu vou deixar mais pro finalzinho, mas eu gostei muito da evolução da alegria e que isso foi mantido nesse filme. E outros personagens que ganharam um destaque muito maior nesse filme foram justamente aqueles do primeiro filme que ficaram um pouquinho esquecidos no churrasco, que é o Raiva, a Nojinho e o Medo. No primeiro filme eles ficaram mais dentro da sala de controle, né? E tentando ali controlar a Riley, fazer a Riley sentir alegria, sendo que obviamente que eles não iam conseguir, porque eles não são a alegria, e eles acabaram tendo pouca participação, o que é completamente diferente nesse segundo. Eles são personagens extremamente importantes, principalmente para eles conseguirem ajudar a alegria a voltar para a sala de comando, né? Porque a ansiedade manda todo mundo embora, manda todas essas emoções embora. Gosto, inclusive, achei muito legal que quando eles são colocados no cofre, eles são tidos como emoções reprimidas. Que realmente, quando a gente tem ansiedade, né, a gente vai tendo crise de ansiedade, esses sentimentos acontecem realmente, né, de você ficar com esses sentimentos reprimidos. So
somos emoções reprimidas! E eles são personagens, assim, extremamente importantes pra também ajudar a alegria, porque conforme a ansiedade vai fazendo tudo que ela vai fazendo na cabeça da Riley, mexendo com a cabeça da Riley, mexendo muito na convicção da Riley, a todo momento a gente vê a alegria sempre positiva, sempre motivando, falando, não, gente, vamos tentar isso. E não deu certo, então vamos tentar outra coisa. E por aí vai, só que chega um momento que a gente vê que a alegria começa a delirar. Inclusive, eu amei esse momento, porque assim, esse momento da alegria delirando, gente, eu não sei explicar direito pra vocês o eu sei de feito em relação ainda a isso, mas é justamente assim, mostrando que nem as pessoas que são tão positivas e que tem tanta motivação, elas também chegam uma hora que ficam de saco cheio de tudo isso. Porque a alegria tá ali justamente motivando todo mundo, falando, não, gente, vamos, vai dar certo. Ah, não deu errado isso aqui? Não, a gente tem outra alternativa, vai dar certo. Enquanto os outros três estão só ali reclamando na orelha da alegria, e chega uma hora que a alegria delira, né? E fala, obviamente que eu tô delirando. Porque eu tô aqui meio que assumindo tudo, querendo fazer tudo pra ver a Riley bem de novo e tirar a ansiedade da cabeça dela. E vocês só tão reclamando na minha orelha, ninguém tá me ajudando, enfim. Ela surta, é um surto compreensivo. Eu gostei muito, inclusive, do termo que ela usa, que ela fala que ela mandou todo mundo pra ponte que te partiu. E eu vou usar muito esse termo daqui pra frente, porque eu adorei esse xingamento dela. Mas aí tem um momento que ela só senta, ela olha e fala, eu não consigo parar a ansiedade. E isso dói de ver a Riley mudando e a gente vê ela começando a justamente perder essa motivação. E é justamente o Raiva que vai lá nela e fala, tá, alegria, você cometeu erros, você cometeu vários, mas não é por isso que você tem que deixar de tentar. E ele que dá o apoio pra ela, sabe? Do quantas vezes, mesmo você sendo uma pessoa muito motivada e muito positiva, você às vezes precisa do apoio de outra pessoa. E do quanto é importante isso. Ter uma pessoa que em algum momento vai olhar pra você, vai te ver desmotivado e falar, não, vamos lá, você consegue, isso aqui é só uma fase que você tá passando, vai dar tudo certo lá no final. Então eu gosto muito da participação dos três e eles rendem vários momentos engraçadinhos, vários momentos cômicos. Mesmo assim, eles são personagens muito importantes que acrescentam, né, e que são muito importantes pra trajetória toda até a alegria conseguir voltar, todos eles voltarem pra sala de comando. Quero falar também das outras emoções que a gente tem, as emoções novas. Eu sei que eu não falei da tristeza, mas é que eu acho que a tristeza ela tem uma importância um pouco menor nesse filme, porque o primeiro, a importância dela era muito grande, né, da questão da gente, que é importante também a gente sentir tristeza, é importante você deixar as pessoas sentirem tristeza, você deixar a pessoa chorar e ela só sentir aquilo que ela tá sentindo naquele momento. Então acho que como a tristeza teve um papel muito grande no primeiro filme, nesse segundo acho que eles não quiseram, né, colocar ela para ter esse papel tão grande assim, então ela acaba tendo uma participação menor, que é muito importante também, porque ela que acaba se infiltrando ali dentro da sala de comando para ficar de olho no que a ansiedade tá fazendo. E aí a gente tem, né, os outros personagens novos, o Vergonha, a Inveja e o Tédio. Quero começar falando do Tédio, porque assim, pra mim pelo menos, o tédio, na verdade, o que a gente tem do tédio não é tédio, tá? Desculpa, gente, pra mim o que tem do tédio não é tédio. Pra mim é justamente uma coisa de, tô nem aí, sabe? Uma coisa que você olha e fala, tá bom. E larga, assim. Pra mim, as ações do tédio são justamente essas, e não ações de tédio realmente. Por quê? O que eu levei muito em consideração falando de tédio, quando eu era criança, eu tenho 22 anos, quando eu era criança, chegava um momento em que eu realmente não tinha mais brincadeira nova, não surgia brincadeira nova na minha cabeça, porque eu peguei a fase de realmente ainda brincar com brinquedos, eu não tinha internet, então eu tinha Barbie, eu tinha boneca, eu tinha Polly, eu tinha as coisas pra brincar de fato, e chegava um momento que você sentia tédio, por quê? Porque você não tinha mais o que fazer. Porém, hoje em dia com a internet é muito difícil você sentir isso, porque qualquer coisa você fala, vou fazer tal coisa aqui na internet, vou entrar num TikTok da vida, vou entrar no YouTube assistir um vídeo e, sabe, o seu tédio passa. Então hoje é muito difícil você sentir o tédio realmente. Então por isso que eu tô falando que pra mim, as ações do tédio não são ações de tédio. Então eu só achei uma emoção errada. E também ele é um personagem que acaba não sendo tão importante, acaba não acrescentando tanto assim na nossa história. O Vergonha é um personagem muito fofo, gente, pelo amor de Deus, ele é um personagem muito fofo, eu gostei muito da interação dele com a Tristeza, inclusive que ele que, né, ficaria ajudando a Tristeza a se infiltrar e a ficar escondidinha ali dentro da sala de comando, inclusive envolvendo o Vergonha, que eu gostei bastante, é justamente quando chega no final do filme, o Vergonha fala. A primeira vez que ele fala, por maior parte do filme ele não fala, mas no final do filme ele fala. E aí a gente tem muito mostrado um ponto de que ele tá se sentindo bem ali, ele já tá começando a se sentir confortável e seguro
pra poder falar, pra ser quem ele é, porque aqui nesse segundo filme a gente vê a Riley lidando com várias coisas novas, né? Então ela vai ter que ir pra um colégio novo, ela vai ter que fazer amizades novas, ela vai fazer... é tudo novo pra ela. Vai entrar num novo time de hóquei. E é muito normal, é muito comum que você sinta vergonha, né? Sinta vergonha das pessoas naquele momento, sinta vergonha de falar, sinta vergonha de tudo, porque você não conhece, não sabe como que os outros vão te julgar. E por isso que a gente tem o vergonha quieto durante a maior parte do filme. Porém, quando chega lá no final, a Riley já conhece as pessoas que vão ser daquele colégio, ela também já conhece o pessoal do time, ela já sabe mais ou menos como que vai ser, e ela tá mais segura de si. Isso que faz o vergonha também tá mais seguro e começar a falar dentro da sala de comando. Então, olha que coisa, assim, um único personagem, o quanto esse personagem, ele tem realmente camadas, e essa emoção realmente é muito comum e é muito bem trabalhada. A inveja, eu também achei que a inveja... na verdade, algumas das ações dela pra mim não são de inveja e sim influenciadas pela ansiedade. Que acho que a única vez que eu vi ali a inveja sendo inveja mesmo é, por exemplo, quando a Riley olha e fala: meu Deus, olha só o cabelo dela, da Val. E aí que, né, eu vi esse sentimento de inveja realmente. Mas tirando isso, pra mim também a inveja não tem ações de inveja. Eu posso estar errada, posso estar esquecendo de alguma outra ação que a inveja tenha tido, né, de inveja mesmo, mas pra mim só realmente ela não tem ações de inveja. E aí a gente chega na nossa grande protagonista. E na personagem mais falada desde que saiu o trailer de Divertidamente 2, que é a ansiedade. Pra gente poder falar sobre a ansiedade, a primeira coisa que eu quero falar é que, na verdade, gente, esse filme não é um filme para crianças, tá? Esse filme é um filme para adultos. Claro que, se a criança sentar pra assistir, ela vai se entreter, ela vai gostar do filme, ela vai. Porém, só quem vai entender de fato a mensagem do filme, quem vai sentir a dor de tudo aquilo, são os adultos. Principalmente os adultos e jovens da geração de hoje, que tem muita ansiedade, que cada vez mais é comum você encontrar pessoas com ansiedade. Claro que existem níveis de ansiedade em cada uma das pessoas, mas mesmo assim é muito mais comum você encontrar e você ver que as pessoas têm ansiedade, têm crise de ansiedade. E falando de crise de ansiedade, eu gosto muito de tudo que eles trabalham e de como a ansiedade vai sendo apresentada aqui dentro do filme, até chegar no ponto e no resultado de tanta ansiedade, que é justamente a crise de ansiedade, da Riley ali batendo o pé no chão, a Riley com falta de ar, ela não conseguindo enxergar as coisas ao redor dela. E assim, é muito realista o quanto são pequenas coisas, às vezes, que a gente vai passando e que vai acumulando justamente na ansiedade. E cada uma dessas coisas, esse pra mim que foi, assim, meio que o pior, e também os momentos, assim, que eu mais chorava, de cada pequena coisinha que a ansiedade ia fazendo a Riley fazer, ia começando a formar a convicção, né, da Riley, porque só pra vocês entenderem, nesse filme a gente tem um elemento novo, que são as convicções, que é justamente o que faz as pessoas o que elas são, é quem molda você e o porquê que você tem tais decisões, né, o porquê que você acaba fazendo o que você faz, que são as suas convicções, e a ansiedade começa a mudar isso. Então a ansiedade começa a fazer com que a Riley seja um pouco mais egoísta, com que a Riley, ao invés de ir com as amigas, não, eu vou lá com as meninas do time novo, porque eu preciso fazer amizade com elas para eu não ficar sozinha no colégio. E ela tem muitos pensamentos acelerados. Inclusive, gente, a parte que ela começou ali a falar aceleradamente com a Val, eu me vi tanto, porque eu tive um desses momentos durante esse primeiro semestre de 2024, então eu realmente me vi nessa parte da Riley, e a ansiedade vai construindo essas convicções erradas na Riley até formar essa convicção da ansiedade, que aí é quando a Riley vira ansiedade pura, né? Ela só tá fazendo as coisas literalmente por causa da ansiedade, e me doeu muito, assim, quando a convicção da Riley é formada, em que a Riley, que cada uma das convicções, né, ela fica emitindo ali uma vozinha, que é a primeira vozinha que aparece em você quando você tem que lidar com alguma situação, com alguma coisa difícil. Então, por exemplo, a primeira parte, principalmente do filme, que a Riley tem a convicção boa, ela fica falando que não, ela é uma pessoa legal, ela sabe, ela é muito boa no hóquei, enfim. E quando a ansiedade cria essa convicção dela, né, a ansiedade cria a convicção própria, a vozinha que fica saindo da Riley é: você não é boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Gente, me doeu tanto essa cena, porque a ansiedade vai fazendo isso com a gente.
A ansiedade vai colocando coisas na nossa cabeça, vai justamente criando essas convicções e que a gente começa a olhar e falar que a gente não é bom o suficiente, sabe? Em qualquer coisa, você só não consegue ver uma saída, você só consegue pensar em coisas desastrosas, porque pra você não é bom o suficiente em nada do que você vai ter que fazer. E teve vários outros momentos da ansiedade, de coisas que a ansiedade causou na Riley, que também me tocou muito e me emocionou muito, como por exemplo a parte em que a ansiedade acaba criando coisas na cabeça da Riley. Ela vai criando vários cenários do que pode acontecer no teste que a Riley vai ter que fazer para entrar no time de hockey. E todos cenários catastróficos, todos cenários ruins. E a Alegria que começa a olhar e fala, não, mas essa aqui não é a Riley não é assim, a Riley não ia estar pensando isso. E ela olhando e falando, não gente, vamos tirar isso aqui da cabeça dela. E simplesmente a Riley não dormindo por causa das coisas que a ansiedade fica botando na cabeça dela, por causa dos cenários que a ansiedade fica colocando na cabeça dela. E essa foi uma parte também que doeu muito assim assistir, porque eu já passei por várias situações em que de não conseguir dormir, sabe? Até hoje é muito difícil eu conseguir pegar no sono, justamente porque a minha ansiedade fica mandando um turbilhão de coisas na minha cabeça quando eu deito a cabeça no travesseiro pra dormir. Então essa também foi uma parte que me pegou muito e que é muito realista. Sem dúvida, assim, os últimos 20 minutos do filme, eu acho, são os minutos mais emocionantes, os minutos que a gente mais chora, que é quando a Alegria consegue voltar lá pra dentro da sala de comando. E a Riley tá ansiedade pura. Ela tá tendo a crise de ansiedade dela. E primeiro, já me tocou muito que a Alegria com que consegue entrar naquele turbilhão que a ansiedade criou na cabeça da Riley, ela consegue passar e chegar na ansiedade. E ela olha pra essa ansiedade e fala, calma, você tem que parar. E eu ouvi tanto isso esse ano, gente, com tantas situações das pessoas acho que vendo que simplesmente não era eu e que eu tava começando a ficar com muita ansiedade, olhar pra ela, calma, respira. E a Alegria justamente falando isso pra ansiedade. E aí quando a ansiedade vai conversar com a Alegria, simplesmente até a própria ansiedade tá com lágrimas nos olhos e com os olhos cheios de lágrimas, extremamente cansada, extremamente exausta, justamente porque ela também não dormiu, né? Porque a própria ansiedade não dormiu, a própria ansiedade não descansou, e aí ela olha pra Alegria e você vê assim o quanto ela tá cansada e nem ela mais aguenta estar lidando com ela mesma, e realmente chega assim, em situações de ansiedade em que nem a gente mais aguenta a gente estar sentindo aquilo. E é muito triste você ver, inclusive, alguns momentos, principalmente o momento que a Alegria fala que ela desiste de chegar na sala de comando e ela desiste de tentar deter a ansiedade. E simplesmente assim, cara, a que ponto, sabe, que às vezes a gente não chega de sentir tanta ansiedade dentro da gente, em que a gente só desiste de ficar alegre. A gente só desiste de que aquilo vai passar. A gente acha que aquela ansiedade ela vai durar para sempre. E aqui a gente tem muita parte justamente de quando, né, depois quando começam a sair os brilhos da Alegria, que é a Riley chamando ela, e a própria tristeza fala pra Alegria, a Riley tá te chamando, a Riley tá precisando de você. E é muito o momento mostrando que você vai passar por crises de ansiedade, infelizmente não vai ser a primeira e não vai ser a última, você vai ter que lidar com muitas ao longo da sua vida, mas que aquilo vai passar, sabe, de que no final vai ficar tudo bem e que a alegria vai voltar em algum momento. E no final, assim, uma coisa que eu reparei muito é que no final das contas, se a gente for parar pra ver, mesmo a própria ansiedade, ela só faz tudo o que ela faz porque ela quer ver o bem da Riley, né? Porque ela quer ver o bem da Riley, porque ela quer ver a Riley feliz. Então, por isso que eu falei pra vocês que de fato faz sentido a emoção que comanda todos eles ali ser a alegria, porque no final das contas, todas aquelas emoções, elas se juntam pra ver o bem da Riley, pra ver a Riley feliz e pra ver a Riley alegre novamente. E eu gosto do filme começando ali, quando ele põe a ansiedade, introduz a ansiedade, é justamente a ansiedade falando que ela não deveria ser uma coisa ruim, que na verdade ela não é uma emoção ruim, porque a ansiedade planeja para o futuro, então de possíveis riscos que você pode correr, mas de coisas que realmente são perigosas, como por exemplo você se jogar na frente de um ônibus. Então, nesse ponto, a ansiedade ela não é uma coisa ruim, ela se torna uma coisa ruim quando ela vira exatamente o que ela vira aqui dentro do filme, dentro da cabeça da Riley, que é uma ansiedade ao extremo e que começa a fazer a pessoa ter ações e ter
fazer coisas que simplesmente não é ela. Como eu falei pra vocês, que a Riley larga as amigas, a Riley até chega a machucar uma menina ali no jogo, né, de hockey. Ela chega a bater numa menina sem querer. Ela vira muito fominha dentro do jogo de hockey. Então, coisas que a ansiedade faz você fazer. E esse que é um momento, assim, que é muito importante você ter uma rede de apoio muito grande, pessoas que vão saber olhar pra você e falar, não, você não tá bem, porque essas ações que você tá tendo, esse jeito que você tá falando, tais palavras que você tá falando, não é você, sabe? É só a sua ansiedade falando com você. Então é muito importante também você ter essa rede de apoio de pessoas que vão conseguir olhar pra você e falar, não é você, e trazer você de volta pra realidade. Inclusive, o momento ali que a Riley vai voltando pra realidade é uma coisa que eu de fato já tinha visto, assim, na internet, acho que foi de psicólogos mesmos falando. Para quando se tem uma crise de ansiedade, você começar a focar em coisas no presente. Então a Riley tem lá a crise de ansiedade dela, e quando ela vai voltando, vai acalmando essa crise, é justamente quando ela começa a passar a mão ali no banco, ela começa a se atentar ao que ela tá ouvindo, ao que ela tá sentindo, né? E a respiração dela, ela respirando devagar, e é essas coisas que estão no momento, né, que são o presente, justamente para ajudar você a passar por aquela crise e, né, acalmar a sua ansiedade. Então foi um detalhe pequeno aqui dentro do filme, mas que eu reparei. E no final das contas, eu acho que o filme ele é muito para falar que todo mundo é feito de tanto coisas boas quanto coisas ruins. Que eu falei para vocês que a gente tem, né, as convicções, e primeiramente, inicialmente, a gente só via alegria colocando a maioria das convicções que faziam parte da Riley eram convicções boas. As outras convicções, as lembranças que não eram boas, a alegria mandava lá pra longe. E aí no final a gente vê a quantidade de pensamentos de coisas ruins, né? Não pensamento, mas de coisas ruins não, mas de pensamentos que a alegria ficou bem, depois a gente lida com isso, e do quanto na verdade a gente não tem que deixar pra depois, pra lidar com as situações, independente delas serem difíceis ou não. É bom você lidar naquele momento, porque justamente não vira depois aquele monte de coisa, né, que isso também que contribui muito pra acabar virando uma bola de neve e resultar em uma crise de ansiedade, e aí a gente tem a alegria simplesmente derrubando todas, né, fazendo com que todas esses pensamentos, essas lembranças que a alegria fez a Riley deixar para depois, ela trazer tudo de volta ali para as convicções da Riley, e ali que se forma uma convicção que tem simplesmente um pouquinho de todas as emoções, porque no final das contas todo mundo é feito disso, todo mundo é feito de coisas boas, né, de coisas legais e de bons momentos, mas também todo mundo é feito de coisas ruins, de sentimentos ruins, de emoções ruins, assim como a inveja, né, como vergonha, como ansiedade, todo mundo é feito de tudo isso. Então por isso também tem um momento ali da alegria abraçando, né, essa nova convicção, e da Riley aceitando e entendendo justamente isso, que ela vai fazer coisas ruins, vai fazer coisas boas, ela vai ser uma pessoa boa, vai ter sentimentos bons, mas ela também vai ter sentimentos ruins e vai passar por coisas ruins, porque todo mundo é feito disso e não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado você sentir inveja, porque é um sentimento ruim que todo mundo sente. Divertidamente 2, assim, é um filme pra de fato explodir a sua cabeça. Eu provavelmente devo ter esquecido de falar sobre alguma coisa aqui durante esse vídeo, porque eu tô tendo que regravar ele, e eu provavelmente esqueci de falar alguma coisa, mas eu me emocionei muito assistindo, inclusive, principalmente os momentos de ansiedade, o que eu fiquei um pouco surpresa, porque o pessoal lançou tanto spoiler na internet, lançou tanto spoiler no Instagram, que eu já achei que eu não precisava nem assistir mais o filme, porque o povo também não conseguiu segurar a língua uma semana pra lançar spoiler do filme. Enfim, mas e no final das contas acabou sendo um filme que de fato me tocou e que eu entendi. E ele é um filme muito realista em todos esses sentidos. Quero saber de você o que você acha de Divertidamente 2, se você já assistiu o filme, que eu gostei muito. E eu espero muito que vocês assistam, então se você ainda não assistiu, assiste. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. Mas tem outros lançamentos pra gente comentar ainda esse ano. Tem Assim que Acaba, tem o filme novo do Deadpool, tem Moana 2, enfim, gente, por aí vai. Tem muitos lançamentos ainda pra gente ter em 2024. Então, para você não perder mais nenhuma novidade de filme, de série que a gente tá tendo nos streamings e nos cinemas, deixa seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E também se inscreve aqui no canal, que assim, sempre que tiver um vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E é isso, um beijo e até o próximo!